Olá, meu nome é Israel Amaral e eu sou aluno de graduação de Engenharia Elétrica na UFMG. Irei apresentar o trabalho Sistema de Alertas e Operação Assistida de um Robô para a Inspeção de Ambientes Confinados, Espelho Robô. Farei uma introdução do tema, depois disso falarei das plataformas robóticas utilizadas ao longo deste estudo, em seguida serão apresentados os algoritmos e resultados, depois a conclusão e, por último, as referências. A exploração e inspeção de ambientes confinados representam diversos riscos aos operadores envolvidos, tais como o difícil acesso, a possível presença de gases nocivos, riscos de inundação e colapsos e presença de animais transmissores de doenças e peçonhentos. Uma possível solução consiste na utilização de um dispositivo robótico móvel capaz de investigar estes ambientes de forma remota. O projeto do Espelho Robô, que teve início em 2015, desenvolvido em uma parceria do ITV com o FMG, tem como objetivo a implementação de uma plataforma robótica para monitorar galerias de barragens e drenos e moinhos de bola. É um desafio compreender o ambiente de operação através da percepção restrita de um robô. Um sistema de alertas bem projetados busca ajudar o operador a superar esses problemas. Foram desenvolvidos algoritmos para alcançar o grau de autonomia de operação assistida, isto é, o usuário assiste em todos os aspectos das tarefas realizadas e o robô é responsável pelo sensoriamento do ambiente e intervém em alguns casos. O objetivo deste trabalho é de desenvolver algoritmos para a operação assistida do espelho robô com o auxílio do Robot Operating System. Estes são alertas de risco de colisão, capotamento e perda de conexão, navegação autônoma local para restabelecimento de conexão e navegação assistida em galerias. As plataformas robóticas utilizadas para validar as funcionalidades desenvolvidas foram modelo simulado do espelho robô no Coppelia Sim, um software de simulação desenvolvido pela Coppelia Robotics, espelho robô com dimensões de 55 cm por 25 por 14, com um peso aproximado de 28 kg e capacidade de carga de 10 kg, e um robô auxiliar construído na UFMG composto por uma plataforma móvel Pioneer 3AT com a mesma instrumentação do espelho robô. Para estimar a pose do robô e mapear o ambiente ao redor, foram utilizados um laser Alster OS-116, câmeras Intel RealSense Depth e Tracking e uma EMU XSense MTI G710. A comunicação entre a plataforma robótica e a base de comando é realizada utilizando rádios Air Rocket M900 da Ubiquiti. Além disso, o robô conta com um computador mini PC Intel NUC Core i5 rodando ROS com Ubuntu 16.04. Os demais equipamentos podem ser visualizados na imagem. Operar este tipo de plataforma exige constante consciência situacional. A solução proposta pelo projeto foi a elaboração de uma interface gráfica de usuário contando com alertas visuais indicando riscos envolvidos na operação e botões para habilitar e desabilitar as funções de operação assistida. As motivações por trás do alerta de risco de colisão são de avaliar a presença de obstáculos na trajetória do robô, filtrar esses obstáculos como risco de colisão ou não a partir do grau de inclinação de sua superfície e alertar ao operador na iminência de uma colisão. Para isso, são utilizados os dados fornecidos por um laser 3D instalado no robô, onde esses dados vêm em formato de uma nuvem de pontos 3D. Com essa nuvem é possível calcular a distância entre o robô e um objeto próximo e, com pontos sequenciais, calcular o grau de inclinação da superfície desse objeto. Na tela, é exibido o experimento realizado em ambiente simulado utilizando o Coppelia Sim. Nela é possível ver que o LED Collision presente na GUI modifica sua cor conforme o grau de risco de colisão, à medida que o robô se aproxima da parede. Na sequência, é exibido o experimento realizado no prédio de engenharia da UFMG, onde à medida que o robô percorre um circuito de corredor fechado, é possível ver que o LED Collision altera sua cor, conforme o grau de risco de colisão. Considerando o tipo de terreno acidentado e inclinado que o espelho robô é atualmente exposto, é então importante que o operador saiba qual o limite de inclinação que o robô pode sofrer em certa direção antes que ocorra o capotamento. Então, para isso, é feito o cálculo dos ângulos de tombamento. Esse cálculo é feito com base nos dados da EMU e na localização dos pontos de contato das rodas com o terreno. O pseudocódigo à direita apresenta como esse cálculo é feito para N pontos de contato. Então, primeiramente, as posições desses pontos são recalculadas com respeito a um sistema de coordenadas inercial. Em seguida, são obtidos M eixos de tombamento naturais, em torno dos quais o robô pode rotacionar até o capotamento. Esses eixos são representados como as linhas que unem os pontos de contato e formam um polígono de sustentação na imagem à esquerda. Os eixos de tombamento são normalizados e a distância entre eles e o centro de massa do robô é calculada, definindo em seguida novos vetores que são normais aos eixos. Por fim, os ângulos de tombamento são aqueles entre o vetor de força gravitacional e a normal a iésimo eixo de tombamento.
O alerta é ativado quando o ângulo mínimo atinge valores menores que os parâmetros de estabilidade, que devem ser previamente definidos pelo operador. Esse vídeo apresenta os resultados obtidos em simulação. À esquerda é possível ver o gráfico de todos os 6 ângulos de tombamento e embaixo o ângulo mínimo entre eles é plotado. Esse outro teste foi realizado em laboratório com o objetivo de tombar o robô de forma segura e sem risco de danificar o equipamento. Então o robô foi fixado por cintas de amarração em uma chapa de madeira, inclinado por 2 pessoas em torno de cada um dos 6 eixos de tombamento. O alerta foi acionado diversas vezes, como pode ser visto na cor do LED na interface de operação. O pacote para alerta de risco de perda de conexão tem como objetivo avaliar a estabilidade da conexão entre o rádio da base de controle e o rádio embarcado no espelho robô, além de alertar o operador da iminência de perda de conexão e também calcular e registrar a intensidade do sinal. As funcionalidades desse pacote foram integradas à interface gráfica do robô, de forma que quando a intensidade do sinal atinge 40 dB, o alerta amarelo é exibido, e ao atingir 20 dB, muda para o alerta vermelho. Também é feita uma análise do ruído da conexão, que vai modificar o alerta para amarelo quando a diferença entre sinal e ruído for menor que 40 dB e vermelho quando for menor que 25 dB. Aqui, vemos um mapa de calor mostrando o decaimento do sinal em um experimento gravado. Os pontos onde o sinal é mais forte, hotspots, são marcados em vermelho, e os pontos onde o sinal é mais fraco, cold spots, são marcados em azul. Além disso, também é mostrado o estado do LED de alerta da guia em alguns pontos. Através do mapa, é possível observar que o robô percorre aproximadamente 40 metros antes de perder a conexão. A navegação autônoma local para restabelecimento de conexão tem como motivação automatizar o processo de restabelecimento da conexão entre a base e o robô quando esta é perdida, assim como evitar que o operador adentre em ambientes de difícil acesso para resgate do robô. O funcionamento do algoritmo ocorre em 2 rotinas. A primeira rotina consiste em armazenar a posição do robô em um vetor de buffer de tamanho definido pelo operador na interface gráfica. Uma vez identificada a perda de conexão com a base, o robô entra em modo de navegação autônomo e os pontos do buffer são enviados na forma de uma curva parametrizada utilizada como referência para guiar o robô por meio de campos vetoriais artificiais e feedback linearization, como mostrado nos pseudocódigos apresentados no slide. Os testes realizados em simulações foram feitos utilizando o Coppelia Sim em um cenário do DARPA Subterranean Challenge, competição de robótica organizada pela DARPA. Neste experimento, o robô foi operado em um ambiente industrial e, em um dado momento, foi simulada a perda da conexão de rádio, fazendo com que seja iniciado o modo de navegação autônoma em que o robô retorna utilizando o mesmo caminho já percorrido. Já o experimento real foi realizado com o robô auxiliar Pioneer na Escola de Engenharia da UFMG. O robô foi teleoperado em um corredor com vários obstáculos e, ao final deles, foi simulada a perda de conexão. Após esse momento, o robô retorna de maneira autônoma, realizando um caminho bastante próximo ao feito em teleoperação. As figuras nos slides ilustram os resultados obtidos, sendo em azul a ida teleoperada e em vermelho a volta autônoma. O algoritmo de navegação assistida em galerias foi motivado por dificuldades de controle do robô em tempo real através de uma câmera, devido a atrasos no envio de imagens e comandos, além de facilitar o trabalho de operadores durante inspeções de galerias, evitando colisões e aumentando a autonomia do robô. O algoritmo recebe uma nuvem de pontos fornecidas por um laser e a segmenta em 2 conjuntos, lado esquerdo e direito, como pode ser observado na imagem em azul e vermelho. Pontos mais próximos em cada conjunto são detectados e considerados como a distância até a parede em cada lateral do robô. Em seguida, foi recalculado como sendo a diferença entre as distâncias detectadas, e um controlador PID, cuja entrada é o erro, calcula uma ação de controle de velocidade angular para manter o robô no centro da galeria. Esse vídeo mostra um teste do algoritmo no simulador Coppelia Sim em um ambiente de um corredor simples com 2 curvas. Em seguida, outro teste em simulação, desta vez em uma caverna virtual utilizada no DARPA Subterranean Challenge. Apesar do terreno irregular, o algoritmo conseguiu manter o robô centralizado na galeria, navegando em segurança até o final. Por fim, um experimento com o robô real em um corredor da UFMG, onde pode-se observar o algoritmo centralizando o robô no corredor. Com este estudo, podemos concluir que transformar um dispositivo teleoperado num robô autônomo é uma tarefa complexa que deve ser feita em etapas. Os pacotes desenvolvidos alertam o operador e elevam o grau de autonomia do robô. As validações feitas através de simulações e experimentos mostram que novas funcionalidades são promissoras para auxiliar um operador em campo. Como trabalhos futuros, temos o ajuste dos níveis de alertas para diferentes inspeções, integrar os alertas com o sistema de controle do robô e integrar os algoritmos de operação assistida e navegação com técnicas de planejamento de caminhos. Estas foram as nossas principais referências. Agradecemos as seguintes instituições que participaram deste trabalho:
Quaisquer dúvidas, estes são os nossos contatos. Obrigado!